Olá! Como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas melhores leituras do ano de 2015. Eu sei que esse vídeo deveria ter saído em janeiro, né? Mas não deu certo, né? Em janeiro eu estava de férias, então eu estava fora. E depois eu gravei, né, o meu vídeo, né, das minhas leituras de janeiro no comecinho de fevereiro. 2 dias depois eu estava me programando, né, pra gravar esse vídeo, mas no fim eu acabei ficando resfriada, eu fiquei rouca, não tinha como gravar o vídeo, e logo depois eu fiz uma cirurgia no meu olho, então assim, fiquei impossibilitada mesmo de estar gravando esse vídeo. Mas como eu havia prometido, né, para algumas pessoas, eu iria gravar as minhas melhores leituras de 2015 e cá estou eu com as minhas melhores leituras de 2015. Eu até fiz uma listinha, gente, aqui. São só 20 e poucos livros. É uma listinha assim super básica, com poucos livros. Se for comparar, né, todos os livros que eu li em 2015 é uma lista pequena, né? Mas aqui nessa lista, né, nessa seleção, estão os livros que eu mais gostei de ler, os livros assim que mais me marcaram no ano de 2015. Eu não coloquei essas leituras em ordem, tá? Não está numa ordem assim do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. A única ordem que eu coloquei foi em ordem alfabética mesmo, né? Porque eu digitei ele no computador e coloquei em ordem alfabética. Mas todos os livros que eu citar aqui são livros que pra mim são livros excelentes. São livros assim que eu gostei muito de ler e eu venho compartilhar, né, com vocês quais são os meus eleitos de 2015. O primeiro livro se chama A Casa Assombrada, do autor John Boyne. Antes de falar do livro, sim, antes que vocês me perguntem, sim, eu sou uma adulta que adoro a Frozen, vocês podem falar, não tem problema, adoro a Frozen mesmo, por isso que eu estou com essa camiseta linda da Frozen, né, mas vamos falar do livro. Então o livro se chama, né, A Casa Assombrada, do autor John Boyne, que foi um autor, assim, que eu gostei muito de uma leitura anterior. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, pra eu poder colocar o livrinho aqui do lado, né, de um livro que eu li dele, que se chamava Fique Onde Está ou Então Corra, que é um livro assim apaixonante, só que eu li no ano de 2014 e no ano de 2015 eu li esse daqui. Esse livro aqui, A Casa Assombrada, é um livro assim com uma história assim totalmente perturbadora, sabe? É um livro meio sinistro, que se passa em Londres no século XIX e conta a história da Elisa, que é uma moça de 21 anos, que ela perdeu o pai, né, ela está sozinha no mundo e ela precisa de um emprego, até que ela encontra, né, um emprego, um anúncio no jornal, um emprego de governanta para cuidar de 2 crianças numa outra cidade. Então ela vai até essa outra cidade, chegando lá tem uma grande surpresa, né. Não vou contar o que acaba, né, estragando um pouco do suspense, né, do livro. Mas é uma história, assim, bem sombria, sabe? Ela vai morar numa casa, assim, totalmente sombria, com moradores totalmente sombrios. A casa parece que realmente é assombrada e o livro também é cheio de surpresas, com um final, assim, surpreendente. Eu não vou, gente, ficar narrando muito sobre o livro, falar muito sobre o livro. Eu vou falar, assim, meio que superficial mesmo, tá? Porque tem todas as resenhas de todos esses livros que eu estou comentando com vocês, tem resenha no blog e também tem resenha, né, em forma de vídeo aqui no canal também. Então não vou me prolongar muito, tá bom? Realmente só vou dar uma pincelada. O próximo livro é A Garota do Trem. Esse livro aqui, a história dele, né, está sendo gravada, essa história virou filme, né? Logo nós teremos esse filme. Eu acho que ano que vem esse filme será lançado. E esse livro, gente, é um livro, assim, surpreendente. No início do livro, você acha a história um pouco parada, não sai do lugar, mas depois que a coisa engrena, assim, você tem grandes surpresas. Esse livro, ele conta a história da Rachel, que é uma mulher que teve muitas decepções na vida dela, e por conta disso, ela acabou se entregando, né, pro álcool, ela acaba virando, né, uma alcoólatra. E ela é uma mulher, assim, totalmente deprimida, é uma mulher que sempre tá pra baixo, e é uma mulher, assim, que não tem muitos amigos, né, ela mora com uma amiga,
ela divide, né, apartamento com essa menina, né, na verdade. Não são tão amigas assim, né, elas só dividem os gastos. E um dia a Rachel, né, acaba perdendo o emprego dela por conta da bebida, né, porque ela acaba se excedendo muito, ela vai trabalhar bêbada, então ela acaba perdendo o emprego, só que ela fica com medo de contar, né, pra companheira dela de apartamento que ela acabou perdendo o emprego, e a Rachel acaba vivendo uma mentira. Todo dia ela sai pra trabalhar, né, mesmo não tendo trabalho, ela sai pra trabalhar, todo dia ela pega o mesmo trem, pra amiga não ficar sabendo, né, desse segredo dela, que ela perdeu o emprego. E durante o percurso que ela faz, né, para ir trabalhar todo dia, ela sempre passa, né, pelos mesmos lugares, e com o tempo, né, devido também à carência que ela tem, ela acaba criando, né, uma ligação imaginária com alguns moradores de umas casas que o trem passa durante o percurso, né, passa por essas casas, e ela sempre admira, né, os moradores dessa casa, ela acaba inventando nomes para eles, e tem um casal em especial que ela sempre admira, e depois de um tempo, né, ela fica sabendo que essa moça, né, que ela sempre tá lá admirando a vida perfeita dela, essa moça acabou desaparecendo. E depois desse desaparecimento, a vida da Rachel, que já era bagunçada, acaba ficando mais bagunçada ainda. A Rachel sempre teve problemas, né, com o ex-marido. Então a história conta, né, sobre isso, né, sobre essa ligação que a Rachel tem com essas pessoas, sobre as mágoas que a Rachel tem, né, com o ex-marido. E é uma história, assim, gente, bem intrigante, sabe? Com um final, assim, super surpreendente. Você fica, assim, de boca aberta. E é muito legal ver o crescimento que a Rachel tem durante a leitura. Apesar dela ser um personagem pra baixo, sabe? Um personagem sempre triste, ela acaba surpreendendo. Acho que eu tô falando demais, né? Eu vou encurtar isso daqui. O próximo é A Morte de Sarai. Esse livro aqui, gente, é da mesma autora que escreveu o livro Entre Agora e o Nunca, que é um livro, assim, maravilhoso, um livro que eu adoro. E esse livro aqui é o primeiro livro de uma série. Acho que é Vivendo com os Assassinos, alguma coisa assim. E é um livro, assim, magnífico, é um livro, assim, maravilhoso. Eu li o segundo livro também, mas eu não gostei tanto como eu gostei do primeiro. O primeiro, assim, foi o meu primeiro amor com essa série. Conta a história de Sarai, que é uma garota que a mãe dela, né, ela teve problemas com drogas. A mãe dela sempre foi uma pessoa, assim, problemática. E por conta disso, né, por conta da mãe dela ter a vida totalmente bagunçada, ela acaba vendendo a filha, né, para um traficante, né, de droga mexicano. Então a Sarai vai viver no México e ela vive, gente, assim, no cativeiro, sabe? É como se ela fosse uma prisioneira desse assassino. Ele também é assassino, é traficante, é um homem, assim, super perigoso, é um homem, assim, barra pesada mesmo. Só que ele cria uma fixação muito grande pela Sarai, ele é apaixonadíssimo pela Sarai. Então, assim, a Sarai, durante esses anos que ela vive nesse cativeiro, é como se ela fosse, né, a mulher desse traficante. Só que tudo que acontece com ela, todos os abusos que ela sofre, tanto abusos físicos, abusos psicológicos, são todos muito traumatizantes para ela. E cada dia, né, que ela está nesse cativeiro, cada dia que passa, o sonho dela, né, a vontade dela é fugir dali. Até que um dia, né, devido a uma circunstância, ela consegue fugir desse cativeiro. Então ela passa, né, a viver fugida, né? Ela se esconde, né, pra não ser encontrada, porque esse traficante, ele ama tanto a Sarai que ele acaba indo atrás dela. Ele revira os Estados Unidos, né, porque ela volta para os Estados Unidos pra encontrar a amada, né? Então ela se alia, né, a um dos assassinos dele, que foi fazer uma visita pra ele, fazer uma negociação com ele, e ela foge com esse rapaz, e ela se apaixona por esse rapaz. A história é essa, mas a história é muito linda, gente, é uma história muito legal, é uma história, assim, que mexe com você. Essa história mexeu muito comigo, porque são histórias que a gente ouve por aí, né, de pessoas que são sequestradas, falam muito sobre tráfico de pessoas mesmo, né, e a Sarai é uma personagem que sofre muito, mas é uma personagem muito forte. Tem momentos da história, assim, que eu fiquei bem surpresa mesmo com a Sarai, e eu super indico a leitura desse livro. O próximo se chama A Promessa da Rosa. Esse livro, gente, é de uma autora nacional, o nome dela é Babi A7, e é um livro de romance histórico. Vocês sabem que eu adoro romances históricos, e esse livro pra mim, gente, foi uma surpresa. Ele não só foi uma surpresa, como ele ganhou
o primeiro lugar na minha vida, no meu coração, do meu livro favorito de romances históricos. É um livro demais, não vou me prolongar muito na história, gente, porque assim, todo romance histórico tem a mesma carinha, né? Tem mais ou menos as mesmas histórias, mas assim, é um livro surpreendente, é um livro muito bem escrito, é um livro assim, gente, grosso, sabe? Mas você lê, ele passa tão rápido, assim, os personagens são tão envolventes, são personagens assim, apaixonantes, e a autora também tem um cuidado muito... como que eu vou explicar? Ela tem um carinho muito grande, né, em escrever. Você percebe que ela é perfeccionista, você percebe que ela não escreve pelas coxas, assim. A história dela é bem detalhada, é uma história bem contada e não é uma história cansativa. Eu me apaixonei por essa autora, eu me apaixonei por esse livro. Pra mim, é um dos melhores livros de romances históricos que eu já li, e vocês sabem que eu já li bastante livro de romances históricos. Agora vamos ao próximo, que é Além da Atração. Esse livro aqui, gente, é de uma autora também que eu sou apaixonada. Além dela ser uma autora que eu gosto demais, ela é também minha amiga, né? Eu posso dizer que a Elizabeth Bezerra é minha amiga, porque realmente ela é minha amiga, ela é uma pessoa encantadora. E não é só por isso, gente, porque ela se tornou minha amiga. Realmente ela é uma autora demais. E esse livro aqui, gente, Além da Atração, que é o 5º livro da série, né? Que é a série que nós somos apaixonadíssima, que é a série New York. É um livro da Elizabeth, gente. Todos os livros dela que eu li, eu gostei. Só que esse livro, assim, ele me surpreendeu demais. Pra mim, a Elizabeth, cada livro que ela escreve, ela está se superando. E pra mim, ela se superou nesse livro, que conta a história da Penélope e do Adam. Vocês sabem que a Penélope e o Adam, nos livros anteriores da série, deu pra perceber, né, que os dois tinham um casinho, que tinha alguma coisa ali. A gente sabia que tinha alguma coisa, mas não era, né, dito abertamente, não era declarada abertamente. Então, a Elizabeth resolveu contar a história dos dois a fundo pra gente saber o que realmente estava acontecendo entre a Penélope e o Adam. E eu adorei conhecer a Penélope, gente. A Penélope tem uma história de vida, assim, muito sofrida, né? Ela veio de uma cidade pequena, onde ela foi largada, né? Ela era noiva, o noivo dela largou ela por uma outra mulher. Então, assim, e como ela vem de uma cidade pequena, os pais dela são pessoas importantes da cidade, são pessoas religiosas, ela acabou sendo, assim, praticamente uma vergonha para a família dela, né? E por conta disso, então, ela resolveu mudar de cidade, foi morar em Nova York. E é uma menina, assim, super competente, uma menina, assim, super do bem, é uma menina, assim, adorável. A Penélope é adorável. E conhecer a história da Penélope pra mim foi muito legal. E automaticamente a gente acaba conhecendo, né, a história do Adam também. O Adam, pra mim, nesse livro, ele passou a ter um novo papel, né? Porque pra mim o Adam só era namorador, cafajeste e só isso. Só que não, gente. A gente... lendo a história, né, Além da Atração, você fica sabendo, né, realmente o que se passou na vida do Adam. Por que que o Adam é assim? Por que que o Adam não gosta, assim, de se envolver com mulher nenhuma? Aí você fica sabendo, né, que ele tem um trauma do passado, ele perdeu uma noiva, perdeu um filho, né, inclusive. Isso deixou ele muito traumatizado, então ele não quer se envolver com ninguém. Quando o Adam se envolve, realmente é pra ter uma relação puramente mesmo sexual, mas ao conhecer a Penélope, tudo muda na vida do Adam. E a história deles, gente, é uma história muito linda, é uma história assim apaixonante, é uma história angustiante. A Elizabeth, eu gosto muito da escrita dela, mas ela judia da gente, não é fácil não. Vocês pensam que é fácil? Não, não é fácil. Até o casal viver o felizes para sempre, você sofre demais junto com os personagens, sabe? É uma história bem sofrida, mas é uma história, assim, apaixonante, que me surpreendeu demais. A Elizabeth está escrevendo agora o Além do Amor, que é, né, a finalização, né, da história da Penélope e do Adam, e eu estou louca pra ler. Eu sei que ela vai lançar agora no mês de março no Amazon, e eu quero muito, muito ler esse livro. Eu já conversei com a Elizabeth, ela falou pra mim que esse livro está demais. Eu estou mega curiosa pra saber como foi o desenrolar desse casal, que pra mim, né, é mais um casal apaixonante dessa série, né. O próximo livro se chama As Batidas Perdidas do Coração. É de uma autora nacional, né, da autora Bianca Briones, que é um livro, assim, gente, apaixonante. É um livro que tem uma pegada, assim, forte. É um livro, assim, que tem momentos, assim, que você, sabe, você fica, assim, com o coração na mão. Mas é a realidade, é isso mesmo. Eu já conto que realidade é essa.
Mas eu vou contar um pouquinho da história bem rapidinho. Ele conta a história de uma garota que perdeu o pai, né? E ela fica muito triste com isso, né? E a morte, né, do pai dela acabou mexendo com todo mundo da família dela. A mãe dela entrou em depressão. Todo mundo ficou muito triste, né? Só que aí, gente, o que acontece? Ela acabou conhecendo um rapaz, e esse rapaz é totalmente curva de rio, que tem problemas com drogas. Eles acabam se envolvendo, ela fica apaixonadíssima por ele, ela sabe que ele não é a pessoa ideal pra ela vem de uma família muito rica, né? Todo mundo é contra, né, esse namoro, mas ela não consegue se segurar, gente, porque assim, apesar dele ser um rapaz que tem problemas com drogas, né, problemas com bebida, ele tem uma história muito parecida com a dela, né, uma história de perda familiar. Então assim, toda a dor que ela tem, tudo que ela sente, ele sabe, porque ele também passou por isso, ele também viveu isso, então ele tem uma história muito parecida. E um acaba dando força pro outro. Só que o problema dele, né, com droga é um problema assim sério, é um problema assim difícil. A gente sabe, né, que não é fácil, né, quem tem problema com drogas largar essa vida, e não é diferente pro personagem. Os personagens sofrem demais. É uma história muito linda, gente, é uma história de superação que mexe muito com você, sabe? E é uma história muito mega demais, eu gostei demais. O próximo se chama A Beleza Perdida, que é um livro maravilhoso, é um livro lindíssimo, com uma história assim maravilhosa. Então o livro, gente, ele conta a história de um rapaz, que ele é um rapaz mais lindo que tem na escola, né, o tipo de rapaz que toda menina queria namorar, e ele tem uma admiradora secreta, né, que é a Fern, que sempre foi apaixonada por ele, mas a Fern é uma menina assim tímida, não é uma menina linda, né, não é uma menina bonita, como todas as meninas, né, que ele namorou, mas é uma menina sempre que teve um amor secreto por ele. E com o decorrer do tempo, gente, ele acaba indo pra guerra. Depois que as torres gêmeas, né, caíram, ele acabou se alistando. E depois que ele vai pra guerra, gente, a vida dele muda. Não só a vida dele, mas como a vida de outras pessoas que vivem na cidadezinha que ele mora também. E quando ele volta, gente, a vida dele é outra, a história dele é outra. E por algum motivo, ele e a Fern acabam se reencontrando, né? E a Fern acaba sendo pra ele uma força, assim, que ele não imaginava. E ele acaba se apaixonando pela Fern, e a Fern por ele também. E a Fern, gente, é uma personagem, assim, maravilhosa, que você também se apaixona por ela. Adorei demais esse livro, gente, é maravilhoso. É um livro muito, muito bom. O próximo se chama Borboleta Negra, que também é um romance histórico, que também é de uma autora nacional, da Alice FRS. Eu também não vou me adentrar, né, muito nessa história, mas é um romance histórico, assim, muito legal. Tanto é que eu li o Borboleta Negra 1 e Borboleta Negra 2, que é uma história muito linda, que conta a história de uma moça que sofreu demais quando era pequena, né, quando ela morava na casa de uma pessoa muito importante, né? Ela sofreu demais nessa casa. E depois que ela cresceu, ela acabou superando, né, tudo que ela sofreu nessa casa. Só que a vida dela ainda está ligada com essa família. E eu não posso contar mais. E é uma história muito linda. Vocês vão gostar desse livro. O próximo é um livro tenso. Tenso, tenso. Esse livro, gente, é tenso do começo ao fim. Que se chama Caixa de Pássaro. Que é um livro assim, gente, é até difícil de explicar. Só você lendo mesmo pra você entender. Ele conta a história, gente, de uma epidemia. É uma epidemia onde pessoas, quando eles veem algo ou alguém, não se sabe o que, elas entram num estado psicológico muito controverso. Essas pessoas se matam, simplesmente se matam. Da maneira que elas acharem melhor, se tiverem com uma faca na mão, elas se esfaqueiam, se estiverem com uma serra elétrica, elas se cortam, sabe? O que elas tiverem na mão, no momento que elas veem, né, essa pessoa ou essa coisa, essas pessoas se matam, gente. E isso começa a acontecer em alguns lugares do mundo e acaba virando uma epidemia mundial. E as autoridades, né, o governo, não sabe explicar o que é isso. E as pessoas, como sabem, né, que se veem isso, elas vão se matar, as pessoas acabam vivendo, gente, reféns em suas próprias casas. As pessoas fecham todas as janelas, lacram tudo, para elas não verem nada que se passa na rua, porque o único lugar seguro que essas pessoas têm realmente são, né,
dentro de suas casas e elas nunca saem pra nada. E quando elas saem, né, com os olhos tapados, vendados, pra não verem nada mesmo. Gente, é muito angustiante, sabe? Algumas pessoas não acreditaram nisso e resolveram enfrentar o mundo e acabaram morrendo, gente, acabaram se matando. E o livro conta a história de uma moça, né? Desde o comecinho da epidemia, logo que a epidemia surgiu e começou a aparecer notícias na TV, até o mundo realmente se dar conta que isso é incontrolável, que não tem o que fazer, e ela também acaba, né, se fechando dentro da casa dela também, e acaba contando a história dessa moça com seus 2 filhos. Na época que a epidemia surgiu, ela ainda estava grávida, né, estava bem no comecinho da gravidez, e mostra como que ela criou os filhos dela, né, por conta deles terem nascido, né, no mundo já tomado por essa epidemia. Eles são crianças diferentes, sabe? São crianças que foram treinadas desde que nasceram pra realmente não encarar o mundo, não ver nada lá fora. Só que chega uma época, gente, que essa mulher ela tem que sair dessa casa, porque já acabou o alimento e ela tem uma esperança em um outro lugar, que ela ouviu falar que existem outros sobreviventes e ela quer ir até esse lugar, então ela treina os filhos para que os filhos, né, ajudem ela a chegar nesse lugar. Gente, a história é angustiante, angustiante, angustiante. É uma história muito boa. E é uma história que vai alternando o presente, né, que é essa mulher, já com seus filhos nascidos, né, treinando esses filhos, com o passado, né, quando surgiu a epidemia, como foi. É muito boa a história, com final assim também horripilante, é muito boa mesmo. Uma história muito tensa, é um livro que vale super a pena. O próximo é Conte-me os Seus Sonhos, de Sidney Sheldon, que foi um livro, assim, o primeiro livro, né, desse autor que eu li, que eu adorei, eu me apaixonei. É uma história, assim, gente, que te pega de surpresa, sabe? Eu tenho mania, né, de alguns livros que eu leio, eu tentar adivinhar o final. E muitos eu acerto, gente, vocês não vão acreditar, não sei se é porque eu leio muito, né, você acaba pegando algumas coisas, né, só que esse livro me surpreendeu. Não era nada daquilo que eu imaginava, mas não era nada mesmo. Esse livro conta a história de 3 mulheres, são 3 personagens que vivem numa mesma cidade. Só que essas 3 mulheres, gente, elas têm personalidades totalmente diferentes uma das outras. E elas trabalham no mesmo lugar, na mesma empresa. Elas trabalham numa empresa no Vale do Silício. Só que durante, né, o decorrer do livro, você percebe que a história, né, dessas mulheres acaba se interligando. Não só entre elas, como com o evento que começa a acontecer, né, nesse lugar, né? Alguns homens começam, aparecem, né, mortos de uma forma assim meio peculiar, que eu também não vou contar o que é, e durante a investigação eles acabam descobrindo que essas mulheres, essas 3 mulheres, têm a ver com esses assassinatos. E você acaba ficando surpreendida com esse livro. Gente, esse livro é demais. Ele tem uma sacada, assim, muito boa. E é um livro que você não consegue parar de ler, porque é muito bom mesmo. O próximo é Daisy Está na Cidade. Esse livro aqui tem uma capa linda, maravilhosa, uma capa rosa que eu gostei demais. É da autora Rachel Gibson, que é uma autora que eu gosto demais. Gente, todo livro dessa autora que eu leio é um livro que eu gosto demais. Ela gosta de escrever livros, assim, meio sessão da tarde, né? Mas são livros, assim, que eu gosto, são personagens, assim, apaixonantes. E esse livro conta a história da Daisy, que é uma personagem, gente, que viveu numa cidadezinha e ela tinha uma amizade muito grande com 2 rapazes. E um deles, ela era apaixonadíssima por ele. Só que, né, por conta de algumas situações, ela acaba se casando com outro amigo. E abandona, né, acho que o nome dele era Jake ou Jack, alguma coisa assim. Ela acaba mudando de cidade, né? Ela casa com outro amigo e vai embora. E o Jack, ele acaba ficando decepcionado, porque ele era apaixonado por ela. Ele achava que ele ia casar com ela, ela acaba se casando com o amigo dele. E ele fica muito bravo, então assim, ele tem uma mágoa muito grande. Só que depois de alguns anos, a Daisy volta pra essa cidade. E a Daisy volta, gente, com um intuito. A Daisy, ela tem contas a acertar com o Jack. Lembro se era Jack ou Jake, me desculpem, tá? E ela tem contas a acertar com ele, só que ele não quer papo com ela, ele não quer ver ela pintada nem de ouro na frente dele, gente. Vocês não têm noção.
E ele fica fugindo dela, igual o diabo foge da cruz. Ele não quer saber de encontrar mesmo com a Daisy. E a Daisy começa meio que perseguir ele, né? Que ela precisa muito falar com ele. Praticamente ela tem que contar um segredo pra ele. Que é um segredo, assim, surpreendente. É uma história maravilhosa. É uma história muito linda e eu gostei demais dessa história, gente. É muito linda mesmo. O próximo livro é o livro Encontrada, da autora Karina Risse, que é o segundo livro, né, da série Perdida. Que é um livro, assim, que eu sou apaixonada também. Gente, eu chorei em Perdida, não sei vocês. Eu chorei nesse livro porque ele é muito, muito, muito lindo. E o Encontrada é a continuação da história, né? Todo mundo que leu Perdida sabe, mas quem não sabe eu vou contar. Perdida conta a história de uma mulher super moderna, super pra frente, que acaba viajando no tempo, né? Contra a sua vontade. Sem querer, ela vai para lá no século passado e ela acaba se apaixonando, né? Pelo... acho que é Clark, isso. O Clark, ela acaba se apaixonando por ele, mas ela vive uma realidade totalmente diferente da dele. Ela tem uma cabeça totalmente diferente, né, das mulheres que ela passa a conviver. E é uma história, assim, muito linda, maravilhosa, eu gosto demais. Então, Encontrada, gente, é a continuação da história, né? Eles estão noivos, eles vão se casar, então eles estão naquele período, né, de preparação, né, para casamento. Só que algumas coisas começam a acontecer na vila, né? E todo mundo sabe, gente, a Sofia é totalmente atrapalhada, né? E nesse livro ela tá mais atrapalhada ainda. E nesse livro, gente, pra tentar consertar certas coisas e pra evitar certas coisas, ela acaba metendo os pés pelas mãos e ela acaba entrando em confusão. E ela entra, gente, numa confusão que é difícil ela sair. E é muito boa essa história. Digamos que é a parte mais divertida, assim, da Sofia, é contada nesse livro Encontrada, e eu gosto demais. E vocês sabem também, né, que o Perdida vai virar filme. Tô louca pra ver a Sofia e o Clark nas telinhas. Ai, vai ser muito legal. O próximo é Gelo Negro, que é um livro, assim, de suspense. Uma história, assim, bem tensa. Ele conta a história de uma personagem que ela resolve fazer uma trilha nas montanhas, né, com uma amiga dela. Só que quando ela tá indo, né, até a cabana, né, que ela ia se hospedar, que é a cabana da família da amiga dela, elas acabam passando por uma nevasca muito grande. Não tem como elas prosseguirem, né? Então elas resolvem sair do carro e procurar ajuda. Até que elas encontram, né, uma outra cabana e nessa cabana elas são recepcionadas, né, por dois homens. Só que os dois são assassinos e depois que elas descobrem isso, elas acabam virando refém desses dois homens. E a história é bem tensa, gente, porque assim, é complicado. Porque esses homens, eles estão ali escondidos, mas eles precisam ir para um outro lugar. Só que eles não sabem, né, o caminho certo, né, as trilhas que eles devem ir nessa montanha. E, né, essa personagem, ela entende tudo sobre trilha. Então, eles acabam sequestrando ela para que ela ajude eles a fugirem, né? Então, assim, é um negócio quente. E o final desse livro, então, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do final. O próximo, que é o livro da Charlotte Brontë, que é um livro, assim, que... gente, é maravilhoso esse livro. Esse livro, gente, foi escrito em 1847. E é um livro maravilhoso. A Charlotte Brontë, quando escreveu esse livro, ela era muito nova, gente, mas vocês não têm noção de como essa autora escreve, né? Escrevia, né, na verdade. Ela é muito boa mesmo, uma história, assim, apaixonante. É uma história que vai passando o tempo, sabe, na vida da personagem principal, que é a Jane, que, gente, é demais, eu não sei nem como explicar. A Jane, ela é órfã, né, de pai e de mãe, e ela vive com algumas pessoas da sua família, vive de favor. E a vida dela, gente, não é nada fácil. Ela sofre demais com essa família. Ela é humilhada, ela sofre, né, agressão física, assim, não é fácil, gente. Ela passa por algumas privações também. E até que um dia, né, ela é enviada para um colégio interno. E nesse colégio interno, gente, a vida dela muda. Ela sofre demais também nesse colégio interno, mas ela tem uma nova perspectiva de vida, né? Nesse colégio ela começa, apesar de ter o lado ruim, ela começa a viver algumas situações que ela nunca viveu na vida dela. Ela passa a ser feliz nesse lugar.
Você percebe, assim, gente, que é um colégio, assim, muito duro, que eles passam fome, que eles passam muita dificuldade. As crianças que vivem nesse colégio, né, algumas passam por doenças, acabam morrendo, mas a personagem, gente, apesar de viver em um lugar, assim, bem opressor, ela é muito feliz e é muito legal. E depois, com o tempo, gente, ela acaba ganhando o espaço dela, depois que ela se torna adulta, ela se torna uma das professoras desse colégio, inclusive. Só que ela quer uma coisa melhor pra vida dela, né? E ela acaba procurando um emprego melhor, ela quer sair dali, e ela acaba encontrando, né, um trabalho de governanta. E ela aceita, então ela vai para uma outra cidade, né, bem parecida com a história da Casa Assombrada, né? Ela vai para uma outra cidade para ser governanta, né, de uma família muito rica. E ela acaba se apaixonando, né, pelo seu próprio patrão, e é uma história muito linda, gente. A Jane é uma personagem, assim, cativante, é uma personagem muito forte, é uma personagem assim, gente, muito altruísta, sabe? É uma personagem que sofreu demais, mas ela tem muito pra te ensinar, ela tem muito pra te contar e a história dela é surpreendente. O próximo é Meu Romeu, que nem faz tanto tempo assim que eu falei desse livro, né? Esse livro foi uma indicação que eu gostei demais, que conta a história, né, de dois jovens atores que se conheceram, né, na época de faculdade, só que a história deles é um pouco conturbada, né, porque o rapaz, ele não quer se envolver, mas é uma história muito linda, sabe? É uma história que quando você começa a ler, você não quer parar mais, você quer saber por que esse rapaz é assim, e é uma história bem legal, que alterna, né, entre o passado e o futuro também, e é bem legal. O próximo se chama No Coração da Floresta, que é um livro maravilhoso também, que conta a história, gente, de uma garota que ela foi sequestrada pela mãe. A mãe dela era viciada em metanfetamina e quando ela era pequena, acho que ela tinha uns 4 aninhos, a mãe dela pegou ela, colocou dentro de um trailer e fugiu. Fugiu da família, fugiu do marido, fugiu de tudo. E foi viver, gente, no meio de uma floresta. Sério, gente, é uma floresta mesmo, que se chama a Floresta dos 100 Acres. E ela criou a filha dela no meio da floresta, longe de todo mundo. Criou, né? Eu falo criou, mas não criou, porque assim, como a mãe dela tem muitos problemas com drogas, a mãe dela, ela, de volta e meia, ela some, sabe? Ela vai pra cidade pra buscar alimento, pra se prostituir também, né? Pra conseguir dinheiro, e ela demora muito tempo pra voltar. E numa dessas vezes, ela não volta mais. Fica muito tempo fora. E essa menina, gente, acaba cuidando da irmãzinha dela, né? Porque depois que ela foi morar, a mãe dela também teve uma outra menina, né? E ela praticamente ela é a mãe dessa irmãzinha dela, ela cria sozinha, né? A irmãzinha no meio da floresta, ela aprende a caçar, gente, sabe? Ela aprende de tudo sozinha, a sobreviver no meio da floresta. E não é nada fácil a vida dessa personagem no meio da floresta. Ela ensina a irmãzinha dela a ler, a escrever. Apesar da irmãzinha, né, ser pequenininha, nunca ter ido numa escola, é uma menina muito inteligente. Ela também é uma menina muito inteligente, uma menina, assim, muito esforçada. E até que um dia, né, algumas pessoas chegam, né, até o trailer delas e levam elas embora, né, pra viver com o pai. E as duas, gente, elas têm um segredo muito grande, que elas escondem as 7 chaves. E é um segredo, assim, meio forte, sabe? E depois que elas vão pra cidade, né, viver com o pai, é um período de adaptação, assim, bem difícil para as duas, gente. Mesmo, né, a personagem que já viveu na cidade antes, já sabe o que é. Pra pequena, então, gente, é outro mundo. Ela nunca viu nada daquilo. Pra ela, aquilo é tudo uma surpresa. E começa a contar a adaptação, né, dessas duas personagens vivendo na cidade agora, vivendo no meio de outras pessoas. É um livro muito bom mesmo. O próximo se chama No Mundo da Luna, que também é da Karina Ricci. Que é um livro, assim, gente, divertidíssimo. Eu dei altas risadas com a Luna. A Luna, gente, é uma jornalista. Ela trabalha numa revista, só que ela nunca teve a oportunidade de ter uma coluna só dela, sabe? Ela é uma mulher muito competente, mas ela nunca teve a oportunidade de escrever, né, nessa revista. E acaba surgindo uma oportunidade, não era a oportunidade que ela queria, para ela escrever na coluna de horóscopo. Ela não entende nada disso, apesar, né, que a Luna, ela veio de uma família de ciganos, a avó dela entende tudo sobre horóscopos, essas coisas assim esotéricas, e ela não entende nada. E ela acaba pedindo ajuda pra avó, né, ela acaba aceitando esse desafio, porque ela quer que as pessoas reconheçam o trabalho dela, que as pessoas saibam que ela é uma boa jornalista. E ela acaba escrevendo, né, pra essa coluna. E a coluna dela, gente, faz um sucesso. É a coluna da cigana, esqueci o nome da cigana, que ela coloca lá
o nome, né? Ela não coloca, na verdade, o nome dela nessa coluna, é a cigana alguma coisa. E até a própria aluna acaba ficando surpresa, gente, com isso. Ela se enrosca, gente, sozinha, sabe? E as personagens da Karina, elas são assim, né? São personagens assim pra frente, são personagens alegres, são personagens assim que você se apaixona, né? A aluna não é diferente, ela é uma maluquinha que acaba ganhando seu coração. Gostei demais de ler O Mundo da Luna também. O próximo é O Lado Feio do Amor, que é um livro que também vai virar filme. Esse livro, essa história, inclusive, eu acho que terminou as gravações e logo, logo nós veremos, né, O Lado Feio do Amor nas telonas. E esse livro, gente, conta a história de uma garota que ela vai morar com o irmão é piloto de avião, ela muda de cidade e vai morar com o irmão, e ela acabou conhecendo o vizinho do irmão. E ela se apaixona pelo vizinho do irmão, praticamente assim, é amor à primeira vista, né? No começo eles tiveram um encontro meio inusitado, assim, um encontro meio diferente, né? Logo que eles se conheceram, mas depois ela se apaixona por ele. Ele é também um piloto de avião. Só que é o seguinte, gente, desde o começo, desde o início do relacionamento deles, ele deixa muito claro que ele só quer sexo com ela mesma. Ele não quer nada sério com ela, que ele não quer namorar. E ela, gente, por estar muito apaixonada por ele, ela acaba se submetendo a ele. E ela vai convivendo com ele, com o tempo você vai ver o desenvolvimento desse relacionamento. Cada dia mais ela fica mais apaixonada por ele. E cada dia mais ele fica mais se afastando dela, porque ele percebe que as coisas estão ficando sérias, ele não quer isso pra ele. E durante a leitura do livro, gente, o livro ele começa a voltar no passado, contando a história desse personagem, contando por que hoje ele é assim. E você lê lá do início, né, desde o primeiro amor que ele teve, né, na época que ele estudava ainda no colégio, a história vem contando, assim, pouco a pouco a história vem contando o decorrer da história dele. E você fica sabendo, gente, por que ele acha que o amor tem um lado feio. Quando você descobre, gente, o que realmente passou na vida dele, você acaba mudando a perspectiva que você tem, você acaba mudando a visão que você tem do personagem. Pra mim, gente, no início era um personagem detestável, sabe? Eu odiava esse personagem. Eu tava odiando a personagem também de estar se submetendo, né, a um relacionamento assim. Sabe, eu ficava pé da vida com ela, porque pra mim ela tava, sabe, ela tava sendo usada mesmo, e ela sabia que ela tava sendo usada, e ela tava ciente disso, só que ela tava apaixonada por ele, então ela se submetia a isso, e eu tinha ódio dos dois. Depois que você lê, né, o que aconteceu com ele, você fica assim tão chocada, você fica tão chocada, que você meio que dá razão pra ele de não querer se envolver com alguém, né, de realmente achar que o amor tem um lado feio. E é uma história assim, gente, surpreendente, é uma história muito linda, é uma história assim difícil, sabe? É uma história pesada, mas é um livro assim bem legal, eu acho que vocês vão gostar de ler. O próximo se chama Sr. Daniels, que é um livro assim, gente, que fala de história de um amor proibido. E esse livro lembra muito o livro Métrica. Pra quem gosta do Métrica, o Sr. Daniels é assim, bem parecido com Métrica. Eu sei que a gente não deve comparar histórias e nem autores, mas assim, eu tô falando o que eu realmente achei desse livro. Então ele lembra muito Métrica, que conta a história de uma menina, né, que ela acabou de perder a irmã gêmea dela. A irmã dela morreu com leucemia. E a mãe dela, né, acaba meio que despachando ela pra casa do pai dela, né, a mãe dela é separada do pai. Porque a mãe dela amava muito a irmã dela era a preferida, né? Então ela meio que despacha, né, ela para uma outra cidade, então ela passa a viver com o pai e sua nova família. E a história dela, gente, começa a tomar um rumo diferente logo na viagem, né, que ela está indo, né, uma viagem de trem, da casa dela até a casa do pai. E nessa viagem, gente, ela acaba conhecendo na estação um rapaz chamado Daniel, que é um roqueiro, né, e eles logo se identificam, é um rapaz muito inteligente, que é um rapaz que também gosta, né, de Shakespeare, assim como ela, então assim, ela acaba se apaixonando por ele, né, amor à primeira vista. Só que é o seguinte, gente, quando ela vai pra casa do pai dela, e ela é matriculada na escola onde o pai dela é diretor, e no primeiro dia de aula ela já tem uma surpresa, assim, logo de cara. O Daniel, que é aquele rapaz que ela se apaixonou, né, lá na estação de trem, inclusive eles se marcaram para se encontrar de novo, é um dos professores dela. Então vocês imaginam, né? É complicado o negócio, porque ela não pode se envolver com ele, ela está apaixonada por ele está apaixonado por ela, e eles não podem ter contato nenhum, né, professor com aluno. E é difícil, gente. E o Daniel também tem uma história complicada com a família dele, né, com o irmão dele, assim. É um livro, assim, bem legal, sabe, gente? E eu gostei demais dessa história. Agora o último, acabou, gente. Foram 20 e poucos livros.
Quero ver o tamanho que vai ficar esse vídeo, meu Deus. O próximo é Um Lugar Chamado Liberdade, que é uma história belíssima. Ao mesmo tempo, gente, que é uma história bela, é uma história, assim, triste. É uma história angustiante, sabe? Esse livro, gente, conta a história de dois personagens que vivem em mundos, assim, completamente diferentes. Esse livro se passa na Escócia no ano de 1760 alguma coisa. Nessa época, gente, nesse livro, os ricos mandam. Os pobres são praticamente escravos. Eles nem são trabalhadores, gente, são escravos mesmo. E conta a história dos trabalhadores de minas de carvão na Escócia. E são pessoas, gente, que trabalham turnos assim muito longos. Eles têm que trabalhar doente. Se você nasce, né, filho de um mineiro de carvão, você automaticamente já nasce um escravo. Você nunca tem sua liberdade, sabe, gente? É difícil mesmo, eles trabalham em condições, assim, sub-humanas, sabe? Não tem segurança nenhuma, eles não se alimentam bem. É uma vida muito sofrida para os trabalhadores de mina mesmo. E conta a história de um personagem que é trabalhador de mina, só que ele, gente, é um idealista, sabe? Ele não acha isso certo, ele não acha que as pessoas devem nascer para serem escravas, sabe? Ele almeja a liberdade dele. E paralelamente a isso, conta a história de uma outra personagem que nasceu assim numa família rica. Ela vem de ela faz parte, né, da nata da sociedade, né? Só que ela também é uma idealista. Ela também acha errado tudo isso que acontece. Ela não acha certo as pessoas terem que viver assim, nessas condições, delas serem escravas. E então, gente, apesar de eles viverem em mundos diferentes, as histórias deles acabam se unindo, porque eles acabam se conhecendo, né? Eles meio que acabam se apaixonando também, mas é um amor impossível, né? Mas a história não foca nisso, né? Não foca no amor deles. A história foca, gente, na busca da liberdade dos dois personagens. Porque o rapaz, ele quer ter a liberdade dele de ser uma pessoa livre, né? De não ser escravo de ninguém. Dele trabalhar, dele ganhar seu sustento sem ser escravo de ninguém. E a personagem, né, a outra personagem, que eu esqueci o nome dela, eu anotei aqui, será a Lizzie. A Lizzie e Mark. A Lizzie, gente, apesar de nascer numa sociedade abastada, de viver em outras condições de vida, ela também almeja com a liberdade. Ela vive numa sociedade onde as mulheres não têm vez, onde as mulheres não podem ter opinião. E ela, por ter nascido idealista, né, ela quer que isso mude. Então, assim, os dois são muito parecidos, sabe, gente? E é uma história muito linda, gente. É uma história que passa o tempo, ela não fica só focada na Escócia, logo você tá lá na Inglaterra. A história é muito linda, esse livro é muito demais. E acabou! Acabou. Vou até soltar o papel. Ó, já tô ficando até meio rouca, tá vendo? E esses foram os livros, gente. Os melhores livros que eu li em 2015. Eu li outros também que foram interessantes, que eu gostei também, mas eu não gostei tanto e não me marcou tanto como esses livros que eu citei pra vocês. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo, porque são muitos livros. E espero que vocês tenham gostado. E eu também quero, né, que vocês compartilhem comigo quais foram os melhores livros que vocês leram em 2015. Eu também quero saber. Conte pra mim. Quem sabe eu escolho, né, entre esses livros um pra eu ler também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! No Malahini Ohana, welcome calls to come on by.